Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Na gravação anterior, eu esqueci de mostrar algumas funcionalidades muito legais do assistente de importação de dados, então eu vou estar mostrando agora para vocês, tá? Nessa aula, eu acrescentei um arquivo chamado add sales. Vamos verificar juntos o que tem dentro dele. Eu tenho basicamente duas abas, tá? Eu tenho essa aba de usuários, que ela tem esses códigos numéricos sequenciais e tem o nome do usuário. Na primeira aba, eu tenho essa primeira coluna, que ela corresponde ao número do documento ou da nota fiscal. Essa segunda coluna, a coluna veio com o nome ADD, ela corresponde ao código do usuário que fez a nota, que lançou, digamos assim. E nessa terceira coluna, é o fato da nota estar inativa ou não. Digamos que para cada linha que tem esse número 1, é como se a nota tivesse cancelada. E o exercício didático que nós vamos fazer é de fazer uma junção dessa informação com a tabela fato que a gente tem daquele modelo de dados, que é a tabela data, e vamos criar um campo novo baseado, né, nessa circunstância de existir o número 1, né, de sim ou não. E a gente vai criar uma espécie de venda líquida somente com o valor das notas que estão ativas. Então deixa eu fechar aqui a planilhazinha e vamos para lá. Vou abrir meu ClickSense, vou abrir aqui a aplicação. Vou aqui em cima na flechinha, gerenciador de dados. Esse é o modelo que a gente já estava trabalhando juntos, né? Vou aqui no mais, aqui em cima na esquerda, vamos acrescentar um novo arquivo, meu computador. Aqui percebam que ele já colocou um atalho para facilitar para a gente, ó. Então vou abrir essa pastinha. Eu vou no add sales. Legal. Em relação à aba add, ele já colocou adequadamente ó, o nome das colunas, não preciso fazer nada. Em relação a users, já vou clicar aqui no quadradinho para ele fazer a carga também, ó, né? Ele, deixa eu ver, no nome das colunas, ele utilizou a primeira linha do arquivo, porém, nesse caso, isso não é correto. A primeira linha é uma informação e a gente basicamente não tem um nome naquela planilha lá. Então, a gente vai fazer o caminho inverso aqui. Eu vou aqui em cima em nomes de campo e vou retirar essa função aqui de nome embutido. Vou deixar como nenhum nome de campo. Legal. Aí o nome da coluna passa a ser o nome da célula lá no Excel. Eu só vou tirar esse A fora, vou dar um nome de COD, né, de código. E aqui no B eu vou colocar users. Legal. Aqui em reticências vou retirar análise de dados automática e vou clicar em adicionar dados. Fechar, legal. Aqui tem as novas duas abinhas que colocamos aqui para aplicação, tá? O que eu vou mostrar agora para vocês é meramente didático, talvez não seja a melhor prática para vocês fazerem projetos da vida real, tá? O meu objetivo aqui é ensinar funcionalidades dessa ferramenta aqui do tutorial do assistente do Click, combinado? O que eu quero fazer é jogar essas informações dessa tabelinha aqui do ADD para dentro dessa tabelinha data. Como é que eu vou fazer isso? Se eu pegar essa bolinha e colocar aqui e soltar, percebam que ele fez um relacionamento entre tabelas, né? Ó, a partir dessa linha aqui que está cinza escuro com essa coluna aqui da nota fiscal. Então, doc nota fiscal, ele já imagina que se trata da mesma informação, e se eu deixasse assim, eu já poderia realizar os filtros, já funcionaria normalmente para a gente, né? Mas eu quero explicar para vocês uma técnica de junção de tabelas, que é o fato de eu colocar o conteúdo dessa tabela aqui dentro dessa tabela principal aqui. O que a gente fez nas outras aulas foi um concatenate, a gente concatenou as tabelas. Concatenar é colocar uma tabela embaixo da outra, como se fosse uma continuação, né, da informação. Quando eu me refiro à junção, é como se eu criasse novas colunas dentro dessa tabela data, e essas novas colunas, o conteúdo delas são criados de acordo com a informação da tabela que eu estou acrescentando. Pode ser um pouquinho complicado de entender, mas vejam pelo seguinte lado. Essa data, ele tem essa coluna nota fiscal, e ela tem números, ó, 2734, né, e vários outros números de nota. Essa DD também tem, só que ela tem para cada linha, ela tem um número de nota diferente. Quando eu realizar a junção, né, essa junção que a gente vai fazer se chama left join, é juntar à esquerda.
para cada conteúdo que ele identificar que nessa coluna é igual a essa, ele vai aplicar o conteúdo das demais colunas, né, relacionadas. Ou seja, se eu colocar essa tabela lá para dentro, fazendo um join, se lá existir a nota 2734, eu vou levar dois campos novos. Vou levar esse campo ADD com conteúdo 5 e vou levar o conteúdo inactive com conteúdo nulo. Se eu pegar um caso aqui que tem na nota 2742, eu vou criar uma nova coluna com ADD sendo o número 1 e o inativo sendo o número 1 também. Isso significa a junção de tabelas, tá? E como é que a gente faz a junção? Eu vou clicar aqui em Data, eu vou clicar aqui em Reticências, Concatenar ou Unir. Nas aulas passadas a gente viu esse concatenate de botão embaixo do outro, né? A técnica que eu vou usar agora é essa left join. E pelas bolinhas, por esse desenho, percebam que é como se fosse uma teoria de conjuntos, assim, ó. E os campos que elas têm em comum vão ser utilizados para trazer as demais informações. Não se preocupem que eu vou dedicar um módulo especial só para explicar cada situação de junção dessa, tá, pessoal? É meramente informativo aqui nesse momento. Mantenho a tabela data selecionado, vou aqui em selecionar ação, então vou em left join, e agora seleciono qual que é a tabela que eu quero juntar para cá, que eu quero trazer aqui para dentro. Vou clicar em ADD. Percebam que agora ele adicionou uma terceira linha, que ele está com esse cinza escuro aqui embaixo, né? E aqui são basicamente as colunas da tabela data. Se eu for mais para a direita, ele vai me trazer agora os conteúdos da tabela ADD. E o que eu quero falar para ele é o seguinte, eu quero dizer, cara, o conteúdo dessa coluna DOC é referente ao conteúdo da coluna nota fiscal. E sempre que tu encontrar um conteúdo igual entre nota fiscal e DOC, eu quero que tu acrescente os conteúdos ADD e native dessa tabelinha ADD. Legal. Para fazer isso, a gente clica aqui em editar mapeamentos. E agora eu vou pegar esse campinho DOC e vou levar lá para baixo. Eu vou batendo com o mouse assim no cantinho para ir mais rápido e vou soltar aqui na nota fiscal. Legal. Se os dois conteúdos forem iguais, então ele vai acrescentar uma coluna com conteúdo relacionado aqui, o ADD e native. Vou aplicar. Ficou uma tabelinha um pouco maior, vou clicar nela. E percebam que agora ele tem o ADD e o inative lá. Ó, né? Eu posso fazer uma prévia, né? Posso fazer uma verificação na planilha para ver se isso aqui fez sentido. Quer ver? Ó? Vamos minimizar. Vou abrir aquela nossa planilha novamente. Vamos aqui na aba ADD. E na teoria, ó, se ele encontrar uma nota de número 2820, ele tem que acrescentar uma coluna ADD com conteúdo 1 e uma outra coluna inative com conteúdo 1 também, tá? Agora, se lá na tabela data tiver 5 linhas que tenha o número 2820, por exemplo, ó, 2820, 2820 e assim 5 vezes, ele tem que repetir essa mesma quantidade de linhas para lá também, tá? Porque ó, achou a mesma referência, então repete as colunas com os demais campos. Vamos ver se foi isso que aconteceu. Vamos aqui no ClickSense Desktop. Vamos aqui, ó, estou fazendo um scroll aqui com o mouse para baixo. Vamos achar 2780, por exemplo. Aliás, a 2820, né, que a gente viu. Ó, para cada 2820 que ele encontrou, ele colocou então uma coluna ADD1 e native1 também. Ó. Ele fez a repetição dos campos, né? Já para 2821, ele colocou ADD5 e o inative1, que são as relacionadas. Isso foi basicamente uma junção de tabelas, tá? Outra coisa que a gente quer fazer também é colocar o users. E aqui a gente vai fazer uma segunda junção. Eu vou adicionar nessa tabela aqui data uma nova coluna, e nessa nova coluna vai ter o nome do usuário, né? Quando a gente trabalhou naquela planilha, ela tinha duas colunas também. Ela tinha uma numérica e uma de texto. E, nesse caso, o ADD é a nossa coluna numérica, tá? Quando a gente fizer a junção, também vai ser um left join, juntar à esquerda, do users dentro do data, eu vou estar falando o seguinte para ele, olha, se tu tiver um conteúdo lá que é o número 1,
eu quero que tu acrescente uma coluna de usuários e o conteúdo dela vai ser Fernanda. Se achar o 2, vai ser o Rafael. Se achar o 3, vai ser o Maicon. E assim sucessivamente. Só tem um detalhe bacana aqui, tá? Por exemplo, nessa coluna Data, eu só tenho usuários de 1 a 5. Tenho 1, 2, 3, 4, 5. No Users, eu tenho o 0, e eu também tenho o 6 e também tenho o 7. Com o comando do left join, ele só vai acrescentar textos de usuário onde o campo que elas têm em comum na hora de eu fazer o left join, né, tiver a mesma relação, o mesmo conteúdo. Ou seja, o 0 ele vai ignorar, não vai nem acrescentar nada. No 1 coloca a Fernanda, no 3 coloca o Michael, aí no 6 e no 7 ele também ignora. Só vai colocar informações que realmente existem lá. E essa é a grande particularidade do left join, ele só acrescenta quando encontra, né, um conteúdo correspondente lá dentro. Imaginem se vocês tivessem um cadastro com mais de 3.000 produtos, só que desses 3.000 vocês só movimentaram 30 deles. Se eu fizer um left join, né, dos produtos dentro de uma tabela de vendas, seja por qualquer motivo, ele só vai levar os 30 que existem lá, não vai levar todos os 3.000 lá para dentro. Então esse que é o bacaninha, tá? O left join é extremamente utilizado em transformação de dados, tá? Para seguir então o conteúdo didático aqui, vou manter data selecionado, vou clicar em reticências e concatenar ou unir. Agora na nossa ação vamos selecionar o left join, vou clicar em users e aqui para ele eu vou falar o seguinte, cara, deixa eu editar só o mapeamento aqui, ó. Essa coluna code tem a ver com a coluna ADD. Então, sempre que tu achar um número de ADD igual ao code, eu quero que tu leve o conteúdo de texto dos usuários lá para dentro. Vou aplicar. Aí eu vou clicar agora em Data e vamos ver qual que é o efeito que ele fez. Para o usuário 5 ele colocou Ana, para o usuário 3 ele colocou Maicon, para o usuário 2 colocou Rafael. Se não tem um usuário, não botou nada, né? E assim sucessivamente. A gente até pode brincar que quando não tem usuário, talvez foi lançado automaticamente pelo sistema, enfim, tá? Mas essa é uma função básica de junções, tá? Então só vamos fazer uma carga de dados aqui para efetivar as alterações, vamos salvar. E o próximo passo vai ser a gente criar alguns campos novos aqui com essas informações que a gente adicionou. Aí eu vejo vocês então na próxima aula.